depende dele, meu querido, minha querida. Glórias a Deus, povo de Deus da madrugada. Paz do Senhor Jesus. O véu foi rasgado. Glórias ao nome de Jesus. Na presença do Pai essa noite. Não há nada que te separe do amor dele. Aleluia. Essa é a verdade. Não há nada que te separa dele. Santo é o nome de Jesus. Olhos e adore. Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos que estão chegando aí nessa madrugada. Mais uma madrugada aí, mais uma semana que se inicia na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor, o irmão Jean, nosso irmão Anderson Silva, Emerson, Princesa de Cristo, Everaldo, Santiago, Samara, Rocha, BR Vinícius, Filomena, Gabriel, Elias, Albert, OVN underline 13, Gabriel de Barros. Glórias a Deus, meus irmãos. Estamos aí para iniciar mais uma live da madrugada, onde nós vamos compartilhar aqui da palavra de Deus. Vou colocar um fundo aqui. Deus abençoe. Ney Almeida, Patrick Taline. Quem mais está entrando aqui agora por último? Samuel Raulen Barroso. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos iniciar então mais uma live da madrugada aqui na presença do nosso querido amigo Espírito Santo, para que nós possamos juntos glorificar o nome de Jesus, amém? Porque esse é o objetivo pelo qual Jesus enviou o Espírito Santo, né? Jesus falou que enviaria o Espírito Santo e que ele falaria das coisas de Deus e glorificaria o nome de Jesus, glorificaria o nome do Filho. Amém, meus irmãos? Então nós contamos sempre aqui com o nosso querido amigo Espírito Santo, para que possamos glorificar o nome de Jesus. No final a gente vai orar assim, tá, irmão Everaldo? Vamos orar sim, com certeza, no final da live, tá? Amém, meus irmãos? Então eu gostaria de fazer uma oração para iniciar aqui a live, para que o Senhor ele possa ministrar em nosso coração aqui a palavra do jeito que Ele deseja. Amém, meus irmãos? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nós primeiramente te pedimos perdão pelos erros e pecados e as coisas que não te agradam, meu Pai. Colocamos em Tuas mãos aqui esta live, meu Senhor, pedimos para que o Teu Espírito Santo ele venha a ser aquele quem fale ao nosso coração hoje. Pai, para que eu não seja uma pedra de tropeço na mensagem que o Senhor deseja passar. Senhor, eu consagro a Ti essa live, meu Pai, e Te agradeço por todas as pessoas que estão chegando aqui ao vivo nessa madrugada, aquelas pessoas que deixaram de estar dormindo agora, meu Senhor, para vir aqui compartilhar e se alimentar da Tua palavra e contribuir com a Tua palavra aqui, meu Senhor, nessa live. Abençoa todos aqueles, ó Pai, que vão assistir, aqueles que vão assistir depois também no gravado, no YouTube e no Instagram. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda a intenção das trevas contra essa palavra, contra essa live. Eu declaro que caia por terra agora todo o plano das trevas contrária a essa live. Em nome de Jesus eu consagro esta palavra a Ti, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Os irmãos que estão chegando aí, nosso irmão Davi Barbosa, Flávia, Custódio, Lucy, I R Júnior, Nadine Amaral, Nadine, Rosilene, peço oração, Karina,
Leia, Marcelina, Vinícius, Carmo. É isso aí, meus irmãos. Vamos chegando aí, no final a gente vai orar. Eu digo a gente, né? Porque a gente ora junto no final sempre aqui. Amém, meus irmãos? Você é espelho. Você é espelho. Lembra daquele louvor que tem, onde diz assim: você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra que eu quero compartilhar hoje aqui, que eu senti aqui do Espírito, está em Atos capítulo 20, perdão. Atos capítulo 20, tá? Quem tiver com a sua Bíblia aí, quiser procurar, vou dar um tempinho aí para você procurar na sua Bíblia, tá? Atos capítulo 20, a partir do 18 ali eu peguei, tá? 18 diz o seguinte, aqui é o discurso de Paulo aos anciãos de Éfeso, tá? Diz o seguinte no versículo 18: e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está ali enfatizando assim, ó: você sabe como que eu me portei desde o dia em que eu cheguei aqui e estou habitando no meio de vós. Então aqui como é que eu vou dizer? Vai uma dica, né? Uma dica sobre o nosso comportamento. Sobre o nosso comportamento como cristãos, como aquele que serve a Jesus, né? E eu também já aproveito aqui a deixa para dizer para você, talvez que esteja aqui assistindo agora no ao vivo ou depois no gravado, se você não serve a Jesus, para você entender também um pouco sobre o comportamento daquele que serve a Jesus. Porque às vezes a gente vê que as pessoas que não servem a Jesus ainda porque vão servir, né? Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então as pessoas que não servem Jesus ainda, elas olham para a gente que serve a Jesus e elas acham que a gente tem que ser perfeito. E então essa palavra aqui, ela vai para os dois, tanto para a gente que já serve a Jesus, sobre o nosso comportamento, e também para aquele que não serve, para olhar talvez com outros olhos aquelas pessoas que servem a Jesus. Nós que servimos a Jesus, nós não temos a obrigação de sermos perfeitos. Não é porque a gente compartilha aqui da palavra de Deus, não é porque a gente frequenta uma igreja, não é porque a gente anda com a Bíblia embaixo do braço, como gostam muito de falar, que a gente tem que ser perfeito. Mas o importante para nós que servimos a Jesus é o nosso comportamento, porque somos o espelho do Evangelho. Tudo aquilo que fizermos, temos que cuidar muito para não escandalizar o Evangelho. Então, cada comportamento, cada atitude que eu vou ter é muito importante para não escandalizar o Evangelho, justamente porque as pessoas que ainda não conhecem a palavra, né, elas acham, que nem eu disse antes ali, que temos que ser perfeitos. Então, aí a gente vai cometer um erro aqui, um erro ali, a pessoa não vai entender que somos falhos ainda. Não vai entender que ainda estamos num processo de melhora, que ainda estamos num processo de crescimento. Então, se você já conhece Jesus, essa palavra é para nos relembrar, primeiramente para mim, olha o teu comportamento. É o que Deus está falando hoje. Cuida do teu comportamento. Olha como tu te comporta, primeiramente na tua casa, com a tua família, com a tua esposa, com o teu esposo, com os filhos, no trabalho, na rua, no mercado, na farmácia, no posto de gasolina, na loja, em qualquer lugar, no trânsito, né? Esses dias, para vocês verem, esses dias
nós estávamos levando o nosso filho para a escola e eu fiquei meio nervoso no trânsito ali com uma situação que aconteceu que eu achei assim... Bom, eu achei, na verdade foi assim o passamento da pessoa, mas, né, eu me comportei errado, né? E a minha esposa do lado disse, olha, isso aí não é o que Deus quer que a gente faça. Sabe, meus irmãos, então a gente é falho ainda, né? Mas no decorrer aqui nós vamos ali explicando mais um pouco ali sobre isso. Então o nosso comportamento, meus irmãos, ele é muito importante para que o evangelho não seja escandalizado. Como eu disse ali, somos espelho, tá? Nós somos o espelho do evangelho, tá bom? E para você que não conhece Jesus ainda, procure entender que nós estamos num processo de melhora, tá? Nós estamos num processo de melhora, só que qual que é a diferença? Aí você pode pensar assim, mas eu também estou no processo de melhora, eu não preciso servir a Jesus para estar no processo de melhora. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quando a gente decide passar por um processo de melhora, quando a gente decide ser uma pessoa melhor, a forma de aceitar Jesus na nossa vida vai nos fazer melhorar do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente quer. Entende a diferença? Quando eu decido, amanhã, a partir de amanhã eu quero ser um cara melhor, mas por minha conta própria, aí eu vou começar a agir do jeito que eu acho que está certo. Só que muitas das vezes, se bobear até a maioria das vezes, o jeito que eu acho que está certo não é o jeito que Deus acha que está certo. Então quando eu decido ser uma pessoa melhor e eu decido que Jesus entre na minha vida, para que o Espírito Santo de Deus, Ele sim, me ajude a ser uma pessoa melhor, aí eu vou passar por esse processo de melhorar como pessoa da forma que agrada a Deus e não do jeito que eu quero, tá? Então só para vocês verem ali a diferença, tá? Eu falo essas coisas aqui porque eu sei que tem pessoas que já servem Jesus e pessoas que entram aqui na live e não servem Jesus. Então a gente vai falando aqui meio que tentando explicar para os dois tipos de público, mas que no final vão virar um público só, porque todos vão servir a Jesus ainda, amém? Versículo 19 diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então ele está dizendo ali que mesmo no meio dos judeus ali, ele teve tentações, tá, meus irmãos? Tentações. Uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. Sempre vai existir, sempre irão existir tentações. Porque nós, como falhos que somos, nossa carne pecaminosa que é, a nossa carne vai sempre tendenciar para as coisas do pecado, para as coisas que não são de Deus, para as coisas que não agradam a Deus. Então as tentações sempre vão existir. Sempre vão existir. Mas nós temos que fazer como o apóstolo Paulo disse, servindo ao Senhor com toda a humildade. Toda a humildade. Sabe, uma das formas de demonstrar um bom comportamento perante tanto a cristãos quanto a não cristãos ainda, uma bela forma de demonstrar o nosso bom testemunho, como a gente fala, né? Como eu falei do comportamento, da gente ser o espelho do Evangelho, é a humildade. É a humildade. Por quê? Porque quando eu tenho o Espírito Santo de Deus morando em mim, é muito mais fácil eu me tornar uma pessoa humilde. Eu não estou falando de ser uma pessoa medíocre, eu falo de ser uma pessoa humilde. Humilde quando? Quando eu erro, reconheço o meu erro e peço perdão. Sabe que uma vez, agora eu lembrei de uma situação, uma vez aconteceu uma situação entre eu e um cliente meu, e vinha acontecendo ali algumas
coisinhas assim, chegou uma hora que a gente meio que se estranhou. Isso fazem quase 2 anos, tá? E aí, o que aconteceu? Um dia, aí eu fui no culto de noite, tá? E aí naquele culto o Senhor falou pra mim: tu pega o carro, vai lá na cidade dele e vai lá pedir perdão pra ele. E aí eu pensei: meu Deus, é sério isso, Senhor? E o Senhor falou: é. Pega o teu carro, vai lá na cidade dele, vai pedir perdão pra ele. E aí eu disse: amém. Fazer o quê, né? E eu fiz isso, meus irmãos. A cidade dele da minha aqui dá mais ou menos uns 60 quilômetros, né? E ele hoje ainda continua sendo meu cliente, né? Pra glória de Deus. E eu cheguei lá e fui orando a Deus para que ele me recebesse bem quando eu chegasse lá. E eu cheguei lá e Deus já me deu uma estratégia no meio do caminho. O Espírito Santo disse assim pra mim, ó: quando tu chegar lá, tu já chega lá dizendo que tu vai pedir perdão. Porque ele é uma pessoa daquelas, muito assim, né? Sabe? É faca na bota, que nem diz o outro, né? Então não é bem fácil de lidar assim. Conforme for a palavra que tu disser ali, ele não entende, já fica brabo, já é complicado, né? Mas todos somos complicados, mas cada um com o seu jeito. Então eu fiz como o Espírito Santo me ordenou. E eu fui lá, e eu cheguei já dentro do comércio dele, e já estendi a mão para ele assim, e disse: eu vim aqui te pedir perdão. E ele já... aquilo parece que ele tomou um susto assim. E ele pegou: como assim pedir perdão? Aí eu disse: não. Aí eu falei: é o seguinte, aconteceu a situação ali com nós e tal, né? Então, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Jesus. Então, ontem Deus falou comigo, ele mandou que eu viesse aqui, hoje, te pedir perdão. Não importa se eu tô certo, se eu tô errado, ele só mandou eu vir te pedir perdão aqui. Resumindo a história, meus irmãos, ele ficou tão apavorado com aquela atitude, tá? Que ele disse assim: eu não acredito que tu fez isso. Eu disse: eu também não, mas Deus que mandou, porque eu não queria fazer. E é verdade mesmo, irmãos, a gente não quer pedir perdão, né? Nós temos que, não devemos ser hipócritas aqui, né? É verdade, ninguém quer pedir perdão, mas Deus mandou pedir, tem que pedir. E quando a gente serve a Jesus, como eu falei ali, a gente é humilde. A gente é humilde. Eu fui lá e disse pra ele: cara, eu vim aqui ser humilde. Não foi o que eu falei, mas foi o que ele viu, né? Aí, tanto ele ficou tão apavorado que quando a gente conversou e tal, quando eu fui embora, eu tava saindo assim pela porta, ele me chamou de novo. Aí eu olhei pra trás, ele falou assim, ó: hoje tu me fez... Não, como é que ele falou? Hoje tu me fez bem, ele falou assim. Então, meus irmãos, humildade é isso. Quando Deus manda a gente consertar um erro que a gente cometeu. Quando Deus manda a gente pedir perdão por uma coisa que a gente fez. Estamos sendo espelhos do Evangelho. Quando a gente erra em casa, com filhos, esposo, pede perdão. Humildade, espelho do Evangelho. Bom testemunho. O que mais que diz ali? Servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e tentações, pelas ciladas que os judeus me sobrevieram. Com lágrimas. Com lágrimas. O que eu sinto de falar sobre servindo ao Senhor com toda a lágrima? É com aquele sentimento de pureza no coração. Aquele sentimento de que eu quero que realmente o Espírito Santo seja quem comande a minha vida. E dessa forma, a palavra lágrimas aqui, nesse momento, para mim, no meu espírito, representa sentir a presença de Deus. Sentir aquilo que Deus quer falar. Porque quando a gente toma uma atitude dessas, de pedir perdão, quando a gente toma uma atitude de se preocupar com alguém, aquilo gera lágrimas na pessoa. Porque gera o quê? Gera aquele colocado de dentro para fora, Deus na nossa vida. O Espírito Santo, ele coloca, através das nossas atitudes, ele coloca o Evangelho para fora na vida das pessoas. E aquilo impacta as pessoas. E gera lágrimas. Servindo ao Senhor com lágrimas. Tanto lágrimas de arrependimento, quanto lágrimas de felicidade. Lágrimas de dever cumprido.
como aquele dia quando eu entrei no carro e vinha de volta para minha cidade. Ali eu tive lágrimas, literalmente, lágrimas de dever cumprido. E agradeci a Deus por Ele ter me pedido para fazer aquilo. Porque aquilo impactou a vida daquele homem e aquilo mexeu com a minha vida também. Porque eu cresci com aquela situação ali. Foi ruim, foi difícil, muito difícil. Mas foi bom depois. Então foi gerado lágrimas de arrependimento e foi gerado lágrimas de gratidão depois. Amém, meus irmãos? O Evangelho de Deus é tremendo, né? Versículo 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então, eu errei, tá? Eu errei, mas eu pedi perdão porque eu ouvi a voz de Deus. Porque eu obedeci a voz de Deus. Então, se eu errei, não é porque eu errei que eu vou deixar de comunicar a mensagem de Deus. Não é porque eu errei que eu vou colocar o meu rabinho entre as pernas ali e esconder para o mundo que eu sou de Jesus, que eu sirvo a Jesus. Não é porque eu errei com uma pessoa, não é porque eu errei em casa, com meu cônjuge, com meus filhos, não é porque eu errei no trabalho, não é porque eu errei na rua, não é porque eu errei na escola, que eu vou deixar de pregar o Evangelho. Pois afinal de contas o Evangelho me ensina a ser humilde. E o Evangelho me ensina que eu devo ser o espelho do próprio Evangelho. Então eu tenho que pegar o meu erro e fazer dele um espelho de humildade, onde as pessoas enxergam que eu errei, admiti que eu errei, pedi perdão e fui lá consertar o meu erro. E tenho o desejo de não querer errar mais. Ah, mas então eu não vou nunca mais errar? Negativo, eu vou errar de novo. E eu vou errar de novo, e eu vou me humilhar de novo, e eu vou pedir perdão de novo. E eu vou continuar pregando a mensagem de Jesus. Eu vou continuar pregando o Evangelho. Não importa se eu errei hoje, se eu errei amanhã. O que importa é se eu vou ser humilde, pedir perdão, voltar atrás, reconhecer o meu erro. Isso é que importa. Então, não devemos deixar de pregar a mensagem. E você que não conhece Jesus, por isso que as pessoas que pregam a mensagem, você pode olhar assim e pensar, meu Deus, aquela pessoa ali fala que é crente, mas errou e está sempre ali pregando a mensagem. Às vezes a gente olha até para o pastor, aquele pastor, meus irmãos, é assim. Vai de cada pessoa para com Deus, se vai pedir perdão, se não vai, se vai se humilhar, se não vai. Mas a mensagem não pode deixar de ser pregada. Olha os apóstolos, olha Pedro, olha o jeito que Pedro era, a personalidade de Pedro. Mesmo Pedro negando Jesus 3 vezes, Jesus ainda foi lá e perdoou Pedro. Aí Jesus perguntou para Pedro depois de ressurreto, 3 vezes, Pedro, tu me amas? Então Deus ele recebe o nosso perdão quando a gente se humilha, quando a gente reconhece. Mas como Jesus fez com Pedro, Deus também coloca situações à nossa frente para que a gente demonstre que realmente aquele arrependimento foi de coração, que realmente aquilo que a gente fez, aquele perdão que a gente pediu foi de coração. Para relembrar aquilo que a gente errou. Jesus falou para Pedro 3 vezes, perguntou se Pedro amava ele, porque 3 vezes Pedro negou ele. Então Pedro entendeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus ele quis mostrar ali, ó, eu tô te perguntando 3 vezes para te lembrar daquilo que tu fez comigo, me negou 3 vezes. Mas Jesus perguntou para ele, tu me amas? E depois falou, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Porque não era para Pedro deixar de pregar a mensagem. Não era para Pedro
parar com a missão que ele tinha para o reino. Não era para Pedro deixar de cumprir o propósito pelo qual Jesus chamou ele, porque ele tinha errado com o próprio Jesus. Mas Jesus quis mostrar para ele: Pedro, eu sei que tu errou, mas não para com aquilo que eu quero que tu faça. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Não é tremendo isso, meus irmãos? O próprio Jesus nos dá aqui o exemplo disso que o Espírito Santo está falando agora nessa madrugada. O próprio Pedro, que todo mundo fala que tinha uma personalidade forte. Olha quem foi Pedro. Olha o que Pedro fez, que está escrito aqui na palavra de Deus, que a gente pode se espelhar. Depois de Pentecostes, Atos capítulo 2, através da pregação do próprio Pedro, mais de 3.000 homens se converteram e aceitaram a Cristo numa mesma hora. Viu só? Então não pare. Se você errou, peça perdão. Peça perdão de coração, se humilhe. Se aquela pessoa que não conhece Jesus ainda está apontando o dedo para você, explique: eu sou falho mesmo, mas eu quero pedir perdão, porque eu sirvo ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou que os humilhados serão exaltados, que os últimos serão os primeiros. E é por isso que é bom servir a Jesus, porque se eu sirvo a Jesus, eu me humilho e sou exaltado. Enquanto eu não sirvo a Jesus, eu faço as coisas pela minha própria razão. Nem perdão eu peço. Amém, meus irmãos? Deus está falando aqui, não tá? Bastante, né? Versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Testificando tanto a judeus quanto a gregos. Então, a gente tem que demonstrar para todo mundo, testificar, não importa para qual seja o ambiente que a gente esteja, qual o lugar que a gente esteja, errou, temos que testificar o arrependimento, ó, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. Então, se eu errei, meu irmão, se eu errei, minha irmã, se você errar, peça perdão, não importa se você vai ficar com vergonha ou não. É o que Deus quer. É o que Deus quer. É assim que a gente vai ser espelho do Evangelho. É assim que a gente vai se tornar uma pessoa mais parecida com Cristo. É assim que vamos agradar a Deus. Porque às vezes a gente acha que ser espelho do Evangelho é apenas pregar a palavra, é apenas falar bonito, é apenas, que nem eu disse, bota a Bíblia embaixo do braço, vai pro culto bonitinho, todo domingo e tal. Ser espelho do Evangelho, meus irmãos, é muito mais do que isso. Ser espelho do Evangelho é se humilhar, é negar-se a si mesmo, é pegar a sua cruz e seguir Jesus. Ser espelho do Evangelho é fazer aquilo que eu não quero fazer para que eu agrade o coração de Deus. Fazer aquilo que eu não quero fazer para consertar um erro que eu cometi. Fazer aquilo que eu não quero fazer para não escandalizar o Evangelho. E deixar de fazer várias coisas também. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra. Seja espelho do Evangelho. Mas primeiro, na humildade. No arrependimento. Quando eu digo seja, eu digo sejamos. Tá? Sejamos. Primeiro eu. Primeiro eu tenho que fazer isso. Tenho que fazer mais isso. Tenho que praticar mais isso. Tá? Primeiramente para mim essa palavra aqui. Então eu compartilho desse ensinamento que Deus me deu hoje com os irmãos aqui. Amém, meus irmãos? Vamos ver aqui quem me ajudou a pregar aqui. Eu não consegui parar no meio do caminho porque Deus estava falando bastante ali. Vamos ver o que Deus falou com os irmãos aqui. Aqui, ó, interessante, o irmão colocou aqui, o irmão Davi, ó. No caso é perdoar
Não pedir perdão. No caso também é perdoar, né? No caso também é perdoar. Pedir perdão e perdoar. Né? Muito interessante que o irmão colocou, porque às vezes a gente também esquece de perdoar as pessoas. E isso aí tranca muitas bênçãos de Deus para nossa vida, né? Quando a gente tem alguma mágoa de alguém, algum rancor de alguém. Perdoar também. Perdoar é tão importante quanto pedir perdão. Obrigado, irmão Davi. Aqui o irmão Anderson colocou. E as pessoas que pedem perdão não interam nada mais. Fico abismado com a minha atitude de pedir perdão. Exatamente. As pessoas, às vezes, as pessoas do mundo, né, irmão? Elas não estão acostumadas com isso daí. De alguém vir pedir perdão para elas. Mas pedir um perdão de verdade, né? Quando eu falo pedir perdão, é chegar assim e dizer, olha, perdão. Falar a palavra perdão, porque a Bíblia fala perdão. A Bíblia não fala assim, ai, desculpa, né? Se por acaso... Não. Ó, perdão, eu errei. Perdão aqui, meu irmão. Perdão porque eu fiz isso pra ti. Sabe? Um perdão de verdade, né? Verdade, passei por uma situação e fui pedir perdão. Glória a Deus, meu irmão. Jesus é maravilhoso. O que mais aqui? Senhor, ouve minha oração. A gente vai orar assim daqui a pouquinho, irmã. Tem que ser do jeito que Deus quer. Exatamente. Peço oração para que eu possa criar meus filhos no caminho do Senhor. Amém, irmã. Vamos orar sim. Oração meus filhos, porque dei uma chance ao meu marido e ele voltou para casa, mas descobri que ele está com outra ainda. Amém, irmã, vamos orar por ti, tá? Sempre que cair, continue e agarra na mão de Deus, sempre Ele te levantará. Isso aí, meu irmão. Glória a Deus, irmão Davi. O que mais aqui? Aqui já é o pessoal peça oração que estou internado com infecção urinária. Vamos orar por ti, sim. O irmão Everaldo ainda está aí? Dá um oi aí, irmão Everaldo. Se tu ainda está na live, faz favor. É isso aí, pessoal pedindo oração ali, pessoal comentando, ajudando. Vamos ver se o irmão Everaldo ainda está na live ou já saiu. Acho que o irmão já saiu, mas igual nós vamos orar por ele. O irmão Everaldo pediu oração ali, que ele está com infecção urinária. Ah, tá ali, ó. Tá aí, irmão, vamos orar por ti sim, tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos orar então aqui para encerrar nossa live da madrugada de hoje. Eu creio que Deus falou bastante ao nosso coração aqui. Amém? E me ajudem aí a orar pelo irmão Everaldo ali e orar por todos que pediram oração aqui, tá? Para a irmã, vamos orar sim, irmã Alice. Para a irmã ali que comentou que deu uma chance pro esposo, não desanima, viu, irmã? Porque eu sou testemunho disso, tá? Hoje, se eu estou aqui, foi porque a minha esposa me deu uma chance também, tá? E Deus fez uma grande obra na nossa família, tá bom, irmã? Não desanima, porque busca ao Senhor que Deus é contigo, tá bom? Ela me perdoou, perdoei ela. Foi uma grande obra de Deus aqui na nossa vida, na nossa casa. E somos gratos a Deus por isso. E somos testemunho hoje de que Deus pode fazer sim, tá? Essa situação aí mudar. Amém, irmã? Te agarra na fé, te agarra em Jesus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém, minha irmã? Oremos então, meus irmãos. Coloca a mão no coração. Me ajudem aí os irmãos na fé a orar pelos outros aí e por nós mesmos. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós primeiramente te agradecemos aqui por essa palavra onde o Senhor ministrou em nosso coração, meu Pai. Pai, obrigado porque hoje o Senhor nos fez lembrar de que ser espelho do Evangelho não é apenas sermos pessoas que falamos de Jesus, mas ser espelho do Evangelho é sermos pessoas humildes, que pedem perdão, que voltam atrás do erro, que demonstram para as pessoas que estão tentando buscar melhorar a cada dia, mas que a força vem de Jesus. E é por isso que
nós conseguimos, Senhor, ser humildes e pedirmos perdão. Eu te peço, Pai, que nos perdoe por todas as vezes que nós não fizemos isso que era da Tua vontade que nós fizéssemos. E eu te peço, meu Senhor, para que as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, que não entendem muito bem ainda sobre essa palavra, para que elas tenham no seu coração o desejo de entregar a vida para Jesus. E para que elas possam entender que mesmo nós que já entregamos a vida para Jesus, nós também temos nossas falhas e defeitos, mas que nós procuramos melhorar a cada dia. Pai, obrigado por essa live, meu Senhor. Eu te agradeço por essas pessoas que aqui estiveram, estão conosco e que vão assistir depois no gravado, meu Pai. Pai, eu coloco em Tuas mãos agora a vida de cada pessoa que está aqui nessa live pedindo oração, Pai. Aquela pessoa, meu Senhor, que pede oração pela restauração da sua família, do seu casamento. Aquela pessoa, meu Senhor, aquelas pessoas que precisam, Senhor, de um grande mover Teu na sua família, assim como o Senhor fez com a minha família. Chega lá agora, meu querido Espírito Santo, na vida dessas pessoas. Toca com Teu poder, Espírito Santo, na vida delas. Restaura. Restaura o coração deste homem, meu Senhor, para que ele tenha vontade de participar das coisas de Jesus, para que essa família seja totalmente restaurada, para que os filhos não fiquem sendo prejudicados pela separação dos pais, meu Senhor. Toca agora, faz uma grande obra lá naquela casa, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te peço que toque agora com o Teu poder naquela casa, meu Pai. Agora, meu Senhor, toca no coração daquele homem, meu Senhor. Toca, Pai, no coração dele agora, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Aleluias. Pai, eu te peço oração, meu Pai, por aquele que está no hospital agora, pelo irmão que pediu oração, que está com infecção urinária, meu Senhor. Toca agora, meu Senhor, em todos os órgãos internos dele, Senhor. Toca, Senhor, agora nos rins dele, meu Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu poder, ó Pai, seja manifestado e a glória seja toda para Ti, meu Senhor. Toca agora lá no corpo físico dessa pessoa e nós damos uma ordem agora para o corpo dele. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Coloca a mão aí, meu irmão. Coloca a mão na tua barriga aí. Seja curado em nome de Jesus agora. Aquele que está no hospital com infecção urinária. Seja curado agora, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo saia daqui agora e toque aí o teu corpo físico, meu irmão, para a glória do nome de Jesus. Seja restaurado, todos os órgãos voltem a funcionar, assim como Deus os criou agora, em nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor, por essa palavra, por essa live. Pai, eu entrego a minha vida, da minha casa, a minha família e a vida de todos os irmãos que aqui estão em Tuas mãos. Nos dê mais uma semana abençoada, um dia de trabalho abençoado. Aquele que está trabalhando, Pai, que dê um descanso abençoado. Para tudo, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glórias a Deus, meus irmãos. O irmão ali da infecção urinária sentiu um calor aí no corpo, alguma coisa assim, sentiu ali onde colocou a mão, sentiu um calor no lugar aí, alguma coisa diferente. O irmão Everaldo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, então. Espero que o Senhor tenha falado no seu coração, assim como Ele falou no meu. E espero vocês amanhã, às 4h43. De novo, mais uma madrugada, para que a gente possa compartilhar aqui da palavra do Senhor. Só vou esperar o irmão Everaldo ali falar alguma coisa, se ele sentiu algum calor, alguma coisa. Não tem que sentir, viu, irmão? Eu só estou perguntando mesmo, tá? Porque eu senti uma unção daqui saindo, né? Saindo. Mas não é obrigado a sentir. Se tu não sentiu, não quer dizer que Deus não tocou em ti, tá? Não é uma regra. Eu só estou perguntando para testificar mesmo aqui, tá? É muito bom sentir a presença de Deus, a irmã Samara colocou. Exatamente. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, então. É tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação. Amém? Até amanhã, às 4h43 da madrugada. Que Deus abençoe a todos